As pessoas têm medo de parecer, ou da vaidade, e acaba caindo na armadilha de não servir. E é através do serviço que a gente amadurece, que a gente se livra das coisas. Inclusive eu escrevi hoje no Twitter isso. Deus me deu os dons para que eu possa servir a humanidade e glorificar o nome dele, mas em primeiro lugar eu sou o beneficiado pelo uso dos dons que Deus me deu. Porque eu sou purificado, eu caminho para a santidade e o meu serviço é a via de santificação que Deus me deu, né? Então, os processos de amadurecimento espirituais, como eu falei, precisam estar apoiados no processo de amadurecimento intelectual, mental, a idade, a exposição. Então você se expõe, você passa vergonha, ou você tem vitória, sucesso, se sente vaidoso, se sente a melhor coisa do mundo. Se você para aí, síndrome de Lúcifer, né? Até em 2006, uma vez, o Nicodemus falou isso, eu fiquei, nunca mais esqueci essa expressão, né? Parou ali. A questão é que se você continua, você percebe, não, isso é... Quando você erra, então, né, você vai percebendo, eu tenho os dois lados da coisa, eu não sou só... eu não sou nem os acertos, nem os erros. É tudo tentativa e erro, tentativa e acerto, que Deus me dá a oportunidade, né? A gente está inserido nessa vida, nesse Cronos, para continuar caminhando. E a gente vai aprofundando no autoconhecimento. E o ponto que eu ia falar... eu falei isso outro dia. A gente tem exemplos de amigos que estão em momentos de se sentir muito maravilhosos, e tem gente que tem uma postura que eu acho até pior. Eu acho pior, que é, não quero não me põe nesse negócio não sei o que, eu não posso aparecer e tal, escondimento. Primeira coisa, o comunicador e o artista evangelizador, ele é chamado a Deus a aparecer. E eu gosto de dar essa pausa dramática, porque é importante que a pessoa pense. A pessoa pensa, não, mas eu aparecer, Deus me livre. Você precisa aparecer e você precisa estar cada vez mais pronto e melhor para dizer, Deus, amor, Jesus. Se você não faz direito, aí você está na função errada, ou você está despreparado para funcionar nesse lugar, né? Nesse serviço, né? Então, Pedro, só um adendo aqui rápido. Sim. Quando a gente fala disso, para quem talvez não é do meio, ou não está nessa mesma veia da comunicação, ou enfim, das artes, pode até parecer um pouco estranho, mas se a gente for ver a vida de Jesus, ele era exatamente assim. Ele aparecia, obviamente, porque ele não era por espírito, aí não tinha ressuscitado, ele aparecia fisicamente. Não daria certo, né? Se não aparecesse. E quando ele aparecia, as pessoas viam Deus nele, ponto final. Sim, isso que você disse é muito correto. E ele, inclusive quando ele sentia que o impacto da ação dele poderia ser mal interpretado pelas pessoas, não que tenha partido algo negativo dele, mas que aquilo poderia levar a uma consequência ruim pela má interpretação das pessoas, que ele fazia, saía e ia rezar. Aí tá tudo aí. E deixa a obra acontecer, né? E ele sai. Exatamente. Aí o que eu estava querendo dizer era, o certo é o meio termo. Não é ficar em cima do muro, não é ser morno, não é isso. É o meio termo entre a infantilidade da vaidade da falsa humildade e escondimento. Falsa humildade. Né? Porque a humildade é a verdade, como diz, né, Santa Teresa. Então, se ela é a verdade, qual é a verdade? Você precisa aprofundar no teu autoconhecimento para entender qual é a verdade. A verdade é, eu sou uma criatura de Deus, eu sou filho de Deus, e Deus me fez para isso, dentre outras coisas, mas para isso. Então eu estou aqui para servir. Elogio, crítica, vaidade minha, ou depressão, ou sei lá. Não, eu tô aqui para servir. Se eu continuar na verdade, tudo vai cair. Tudo que não serve cai e a verdade permanece. Né? Então, essa é a mensagem mais importante, né, para o comunicador e para o artista. A minha história foi... Isso é interessante, porque a nossa história ela vai nos preparando para aquilo que você quer que a gente faça na continuação desse Cronos, como você usou essa palavra. Então, mas passado agora, acho que sábado, domingo, sexta-feira, não sei, eu estava pregando num grupo que era majoritariamente de senhoras. Eu estava lembrando, gente, que interessante isso. Se eu tivesse fugido de alguns desses momentos
de erro, talvez, da minha vida, eu não saberia me comunicar para empresários, eu não saberia apresentar um aleluia, eu não saberia colocar a galera para pular, mas ao mesmo tempo para rezar, eu não teria crescido nessa sintonia fina, sabe, nessa sensibilidade, para saber também falar o coração de senhoras. Isso é interessante porque muitas pessoas acham que é só ir lá e jogar o conteúdo, como você acabou de dizer, é só ir lá e gravar, é só ir lá e tocar e fazer alguma coisa assim. Mas hoje, cada vez mais, a apresentação não é no sentido de exterioridade. Não sei se você consegue me entender, né? Cada vez mais, para conquistar as pessoas, a apresentação, ela pesa mais. Eu estou tentando contextualizar isso. Não, mas ela sempre pesou, né? A questão é que a gente vai percebendo isso no caminho, né? Mas sempre é importante, sempre é importante. É lógico que se você não tem as ferramentas, o essencial sempre é Deus e sempre será. Então você diz, eu só tenho essas 2 moedinhas, Senhor. Ele, não, mas eu vou fazer. Mas cabe a você cultivar as 2 moedinhas, transformar em 20, em 200, em 2.000, né? Então a gente só para, justamente, a gente para aqui. A gente precisa cultivar. Mas se você não tem, o que você tem já serve muito, porque quem vai fazer mesmo é Deus.